Vamos iniciando aqui o nosso culto e como a gente faz toda abertura de culto, nós oramos. E eu quero convidar você nesta manhã para uma oração. Quero convidar você para que a gente ore juntos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eterno, maravilhoso, formidável, único Deus que existe, nós nos colocamos aos teus pés para te adorar. Nós exaltamos o Senhor para todos aqueles que quiserem ouvir. Pedimos a Deus que o Senhor receba o nosso culto, não sem antes te agradecer por este dia, por esta semana, te agradecer porque estamos em condições de te adorar. E pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude a entender, nos ajude a compreender e que juntos, como Igreja do Senhor, venhamos a crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Que tudo o que for dito aqui, Senhor, seja para o crescimento do seu povo, seja para o esclarecimento do seu povo. Fala conosco, Senhor. Fala. Queremos aprender e queremos te adorar nesta manhã. Esta é a oração que eu coloco aos teus pés, pedindo que o Senhor nos livre da mentira. E oramos assim, Senhor, no santo nome do Cristo Jesus. Amém. Bom, nós estamos chegando ao final de mais um ano, né? E as festas também acontecem. E eu quero trazer um esclarecimento. Eu já falei, todo ano eu falo sobre isso, mas não da forma que eu vou falar este ano. Aliás, se você quiser ler tudo isso que eu vou falar, você pode entrar lá no meu blog, que tudo isso que eu vou falar aqui está lá. Já publiquei lá de manhã, né? Então, da forma que eu vou colocar aqui, eu nunca falei. Eu vou dizer para vocês, eu vou trazer por que o dia 25 de dezembro não é o dia que Jesus nasceu. Né? Já falei que não é, já falei por que convencionaram esta data, né? Já falei, mas eu quero mostrar biblicamente por que não é. Né? Bom, enfim, é a primeira vez que eu vou falar deste assunto desta maneira. Eu sempre falei da maneira histórica, né? Mas eu vou usar especificamente a Bíblia aqui, sem usar a história muito. Vou ter que usar também, mas não tanto. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que 25 de dezembro não é a data que Jesus nasceu.
Eu vou ficar olhando para cá porque a impressora parou aqui e eu não consegui imprimir. Então eu coloquei aqui. Vai ser difícil, né? Mas nós vamos tentar. Eu quero dizer para vocês o seguinte: a Bíblia, nenhuma Bíblia, nem a Bíblia católica, nem a Bíblia chamada protestante, fornece exatamente o dia exato, ou sequer o ano que Jesus nasceu em Belém. A Bíblia não fala o dia que Jesus nasceu e nem o ano. A gente chega a essas conclusões fazendo um exame atento e detalhado e levando em consideração detalhes cronológicos da história. E a gente consegue um intervalo razoável de tempo. É o máximo que a gente tem, né? Então eu quero explicar isso para vocês. Isso não quer dizer que não são coisas exatas. Por quê? Porque a Bíblia não fornece. A Bíblia não dá exatidão para isso. E para falar disso, para você entender que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, eu vou tossir um pouco porque agora de manhã minha garganta começou a falhar. Muito provavelmente, também não posso afirmar, mas muito provavelmente, Jesus nasceu em agosto, setembro, outubro, por aí. Muito provavelmente em um desses 3 meses, agosto, setembro, outubro. Provavelmente. Em dezembro, certeza absoluta que não foi. Por detalhes históricos, que eu já falei várias vezes, né? Eu quero convidar você para abrir em Mateus capítulo 2, versículo 1, e você vai ler lá o quê? Mateus capítulo 2, versículo 1, olha como a gente pode chegar a entendimento e trazer afirmações aqui. Mateus 2:1 diz que Jesus nasceu durante os dias do rei Herodes. Não é? Mateus 2:1, pode ler aí. Está dizendo que Jesus nasceu nos dias do rei Herodes. Bom, Herodes morreu 4 anos antes de Cristo, no ano 4 antes de Cristo. Então a gente já tem um parâmetro para se guiar. Lá diz que ele nasceu durante o reinado de Herodes, e a gente sabe historicamente, a história diz isso, que Herodes morre 4 AC. Depois, José e Maria fugiram com Jesus, né, para o Egito. Por quê? Porque Herodes ordenou que todos os meninos, até 2 anos de idade, naquela região dele, fossem mortos. Isso indica que Jesus poderia, nesta época, quando
José e Maria fogem para o Egito, Jesus poderia ter, no máximo, até 2 anos, antes da morte de Herodes. Certo? Porque senão não precisariam ter fugido. Herodes manda matar todas as crianças com até 2 anos. Para José e Maria terem fugido com Jesus, ele teria que estar nessa faixa etária. Então isso coloca Jesus tendo nascido entre 6 e 4 do reinado de Herodes. Não tem outro jeito. A matemática nos leva para aí, né? 6 e 4. Porque Herodes morreu 4 e as crianças até 2 anos. Então a gente tem que puxar 2 anos antes, de 6 a 4. Né? Você está entendendo aí o que eu estou falando? Se surgir alguma dúvida, você não se esqueça o seguinte, que os anos antes eram decrescentes, hein? E depois é crescente, depois de Cristo é crescente, tá certo? Antes de Cristo vai diminuindo, agora depois de Cristo vai aumentando, tá ok? Não se esqueça. Lucas, capítulo 2, versículos 1 e 2, traz também para a gente algumas observações que a gente precisa estar atento. Está escrito assim, Lucas capítulo 2, versículos 1 e 2. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Isso também é história. Então a gente sabe que César Augusto reinou de 27 antes de Cristo a 14 depois de Cristo. Porque isso, como é que você sabe? Porque isso é história. Porque isso consta nos livros históricos e a Bíblia também nos dá essa referência que chega aí. Quirino governou a Síria durante esse período de tempo, de 27 antes de Cristo a 14 depois de Cristo. Por quê? Porque houve registros de censo que incluía a Judéia, né? Aproximadamente 6 antes de Cristo, no ano 6º antes de Cristo. Alguns estudiosos chegam até a dizer que esse censo é mencionado por Lucas, mas parece mesmo que é o mesmo evento que está lá em Lucas. Então, com base nesses dados históricos, olha só, como não tem como dizer Jesus nasceu dia 25. Não tem como, porque com base em tudo isso que eu acabei de falar, o mais provável é que Jesus tenha nascido em Belém no ano 6º ou no ano 5 antes de Cristo. Provável. Nem muito provável, é provável.
Por quê? Porque Lucas menciona um outro detalhe importante que nos leva a essa data, né? Lucas capítulo 3, versículo 23. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos quando começou o seu ministério. Você vê que nem Lucas afirma que ele tinha 30 anos, diz que ele tinha cerca de, quer dizer, perto de, próximo de 30 anos. O que nós sabemos é que Jesus começou o seu ministério no tempo em que João Batista ministrou, trabalhou. Esse trabalho era pregar no deserto, não é isso? E o que a gente sabe é que João Batista começou o seu ministério quando Tibério César era o rei e o governador era Pôncio Pilatos, que era governador da Judéia. Herodes, o tetrarca da Galiléia, e seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia, da Traconíades, da Lisanias, e tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás. Por que eu estou falando tudo isso? Porque está escrito em Lucas capítulo 3, versículos 1 e 2. Então eu estou trazendo informações para vocês verem que não tem como a gente afirmar nada, né? Algumas coisas a Bíblia deixa muito clara, outras a Bíblia deixa a gente meio que boiando, por causa disso que fica cerca de, próximo de. O único período, preste atenção agora, o único período de tempo que se encaixa em todos esses fatos históricos é 27 a 29 depois de Cristo. Olha só, tem 2 anos de diferença aí ainda, né? Se Jesus tinha cerca de, como diz Lucas, de cerca de 30 anos, em 27 depois do ano, a partir do ano que ele nasceu, um nascimento em algum momento entre 6 e 4 antes de Cristo se encaixaria perfeitamente na cronologia. Então nem o ano que Jesus nasceu nós sabemos, tem uma diferença de 2 anos aí, né? 6 a 4 são 2 anos de diferença. Então não tem como afirmar o dia, se nem o ano a gente sabe, se a Bíblia não deixa claro isso para a gente, nem o ano. Como é que eu vou dizer? Jesus nasceu dia 25 do ano 1, sim, do ano 0, do ano 1. Sim, o ano eu posso determinar, dizendo que a partir de Cristo inicia-se uma nova era, né? Agora a data não tem jeito. Mês e dia é impossível. E eu já falei para vocês, falei no início, que é impossível Jesus ter nascido em dezembro por causa de relatos bíblicos, né? Ninguém quer contradizer a verdade, até porque esta verdade não é verdade, que ele nasceu no dia 25 e nasceu em dezembro. A gente tem que entender que esta época do ano, naquela região, né,
é um frio danado. É frio de neve. Então, por exemplo, o anjo aparece para os pastores no campo, não é isso que há o relato bíblico? Os pastores nunca estão no campo nesta época do ano. Nunca. Porque é impossível. O frio é demais. O frio é muito forte. Os animais não estão no campo. Os animais estão recolhidos para não sofrerem os efeitos do frio. Então, os pastores não estariam no campo, né? Esse é um pequeno detalhe que nos leva a entender que Jesus não nasceu no mês de dezembro. Nasceu nos meses anteriores, quando ainda o inverno não tinha se instalado. Né? Por causa disso que eu falei, agosto, setembro, outubro, mas dezembro impossível, dezembro, janeiro, impossível, é um frio de lascar, né? Então, Jesus, na verdade, teria cerca de 32 anos no momento em que começa o seu ministério. Por causa disso que a Bíblia fala que ele teria cerca de 30 anos. Você vê que nem essas datas são precisas. Às vezes as pessoas querem determinar, não, porque Jesus, a gente fala, né? É comum a gente falar. O início do ministério, a gente sempre fala que ele tinha 30 anos. Jesus teve 3 anos de ministério, começou seu ministério com 30 e morreu com 33, mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia diz que ele iniciou seu ministério com cerca de 30 anos. Muito provavelmente poderia ser 28 anos ou 32 anos também. Então ficar colocando data, né, nessas coisas assim, você pode falar, olha, Jesus começou seu ministério com mais ou menos 30 anos, porque na história mais ou menos, né, é isso, é 30, é 28, é 32. Agora, afirmar categoricamente, como é que eu posso querer afirmar que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, se nem o dia exato que Jesus nasceu nós sabemos, nem o mês, nem o ano exato. Você vê aqui agora, da maneira que estou colocando. Então, o dia 25 de dezembro, meu irmão e minha irmã, nada mais é do que uma tradição. E eu quero que você entenda que esta tradição não foi criada pela igreja primitiva. Não foi a igreja primitiva que falou, olha, porque se fosse entenda isso, se isso fosse criado pela igreja primitiva, não seria uma tradição. Porque a igreja primitiva tinha exatamente a data do nascimento e o mês do nascimento. Porque a igreja passa a existir, né, 50 dias depois da ressurreição, da Páscoa. Entende? Pentecostes. A igreja tinha esses dados. Mas Jesus mesmo fala, né, que não há comemoração bíblica do nascimento de Jesus. A comemoração bíblica da morte e da ressurreição de Jesus. Porque o fato marcante em Jesus é a sua morte. O fato tão marcante quanto, ou mais até, é a ressurreição e não o nascimento.
o dia 25 de dezembro foi convencionado, foi criado muito tempo. Quando eu digo muito tempo, estou falando em 100, 150, 200 anos, às vezes até mais, depois de concluído o período do Novo Testamento. Quando o Novo Testamento ficou pronto, com a morte do último apóstolo, né, um bom tempo depois se passou para se inventarem essa data de 25 de dezembro. E esta data, e aqui não vai, é só para você saber, foi uma data acordada, quer dizer, foi feito um acordo para que essa data passasse a existir pelos católicos apostólicos romanos. Foi quando também começou-se a construir esse batalhão de igrejas católicas, né, que existem até hoje. Constantino, sua mãe, e vai por aí afora. Entendeu? Porque os romanistas queriam comemorar o nascimento de Jesus. Mas como ninguém sabia e como ninguém sabe nem o ano exato, nem o dia e nem o mês que Jesus nasceu, usaram uma data pagã do solstício de inverno, aonde se comemorava de maneira pagã outros deuses, e pegaram esta data e usaram como nascimento de Jesus. Então, o mundo católico, apostólico, romano comemora 25 de dezembro como o nascimento de Jesus. Mas não é. Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. E outra coisa, esses como é que chama? Presépios, né? É completamente errado, falho. Você vê que presépio também é uma criação católica, apostólica, romana, não é uma criação do cristianismo. O cristianismo, de uma maneira geral, né, adotou. Mas se você observar em qualquer presépio e você ler a Bíblia, você vai ver que está tudo errado. Completamente errado. Eu vou só dar um detalhe, para você ver como o presépio é errado. A montagem, a cena do menino na manjedoura, né? A estrela indicando os 3 reis magos chegando ali. Eu tô aqui, é que está tudo aqui, fica difícil para eu ler. Mas eu vou só dar um detalhe para você, quer ver? Espera aí que eu já vou achar aqui, que não estava programado falar isso, mas eu já vou mostrar para você na Bíblia. Espera aí, está bem aqui no começo, batismo antes. Só a visita dos reis magos. Quando os reis magos chegaram para visitar Jesus, Jesus já não estava mais na manjedoura. Jesus nasceu, mas depois
Eles foram para uma casa, a própria Bíblia diz isso. Eu quero convidar você, só para confirmar o que eu estou falando, abra aí Mateus capítulo 2, versículo 11. E você vai ver que esse presépio é uma mentira, é uma cena mentirosa do que aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Olha o que está escrito aí em Mateus capítulo 2, versículo 11. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Por quê? Jesus nasceu ali naquela manjedoura. Mas depois José já arrumou um lugar para eles ficarem. Então colocar os reis magos, o anjo, a estrela, tudo ali na cena do presépio, é antibíblico. Porque quando os reis magos chegam, já tinham se passado semanas do nascimento de Jesus, não foi no dia do nascimento. Um bom tempo já tinha passado, você lê aí, Mateus capítulo 2, né? Jesus já tinha semanas de vida. Não foi na manjedoura que os magos visitaram Jesus, que os reis, na verdade, visitaram Jesus. E outro detalhe que eu quero passar aqui para você, em que lugar da Bíblia está dizendo que eram 3? Que lugar da Bíblia diz que eram 3 magos? Pode procurar aí. Não tem, não fala. Falam que eram reis. Podia ser 2, podia ser 5. A tradição dá até nome para eles. A tradição católica, apostólica romana. Eu não sei o nome dos 3 na tradição. Mas era Belchior, pai não sei quem. Mas isso não está na Bíblia também. Então você vê que muita coisa foi inventada e não é verdadeira. Quando você confronta essas coisas com a Bíblia, elas se desfarelam, elas se derretem, porque elas não são verdadeiras. Isso foi homem que inventou, homem que criou, e na época achavam bonito, né? Não, é falso. Então, o que se sabe, meus irmãos e minhas irmãs, é que detalhes bíblicos apontam para, primeiro, um ano aproximado do nascimento. Magos, Jaico, a conotação de mago, né, ela foi mudando. A etimologia da palavra não é isso que nós conhecemos de magos hoje, né, mas eram homens de muito respeito, seriam mais, na época, né, como embaixadores, né? Depois, com o tempo, a própria Bíblia vai, em alguns casos, ela acompanha essa mudança do termo. Isso acontece com muitas palavras, né? Hoje, mago seria um mágico, né? Mas na época não. Na época eram pessoas, né? Como embaixadores de determinados países, pessoas honradas, né? Alguns poderiam até ter envolvimento com magia, poderiam, eu não sei. Isso também não é muito claro para nós. Mas hoje magos são pessoas envolvidas com magia, essas coisas aí. Mas na época não era bem assim, não. Falam que são 3 por haver... Não, não tem nada a ver. 3 tipos de presente é porque eram os presentes que se daria a um rei na época, né?
incenso, mirra, etc. e tal. Mas eram 3 tipos de presentes que se dava quando se visitava rei, algum rei, entendeu? Mas isso não pode... Um visitante levaria os 3 tipos de presente. Não precisava ser 3 visitantes e cada um levar um tipo de presente, né? Então é uma conclusão bem fora do padrão da época, tá? Mas o que eu quero dizer é que Jesus nasceu em Belém, Belém da Judéia, né? Aproximadamente, olha, aproximadamente de 6 a 4 antes da data dita como o dia que ele nasceu, entendeu? Da data do AC, aonde se inicia o DC. Ele nasceu de 6 a 4 AC. Mais uma vez, até o AC vai diminuindo, até chegar no último ano, a partir daí começa 1 DC, entendeu? AC diminui, DC aumenta. Nós estamos no ano 2022, DC, depois de Cristo, certo? Então o nascimento, o importante que nós precisamos saber é que o nascimento de Jesus mudou a história, né? Mudou a história do mundo. O mundo se rende ao nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo aqueles que não são cristãos ou que não defendem, né? Existem religiões que não defendem Jesus como Salvador, como profeta, né? Existem religiões que têm outros profetas, mas mesmo nesses casos, o nascimento de Jesus foi um marco, entendeu? Eu não sei, faz muito tempo que eu não vejo um contrato de compra e venda, tal, mas hoje eu não posso afirmar, né? Mas há muitos anos atrás, eu me lembro que esses contratos, a data, né, por exemplo, 2022, vinha por extenso, no ano de 2022, do nosso Senhor Jesus Cristo, nos contratos, em cartório. Não sei se hoje ainda continua assim, mas era desta forma, né? Então o nascimento de Jesus mudou a história do mundo para sempre, né? E mudou também a vida de milhares de pessoas, né? Ao redor do mundo. É isso que nós temos que ter em mente. E ter em mente que Jesus não nasceu, não há evidência nenhuma que ele tenha nascido no dia 25, e com certeza, até porque o calendário era diferente, né? O calendário era diferente. E hoje nós temos aí, o calendário passou por várias adaptações, né? E há quem diga que o nosso calendário tem problema, né? Então, não tem como afirmar que o próximo dia 25 é aniversário de Jesus, aniversário de nascimento. Deixa eu ler o que a irmã escreveu aqui. Eu não sei, irmã, talvez para fazer festa, né? Provavelmente é para isso. As pessoas, os cartórios, Jair, eu sei que você mexe com essas coisas, o cartório não escreve mais, né? Mas escreviam, viu? Eu tenho, inclusive, documentos antigos aqui, não sei onde está, né? Mas eu tenho aqui que era dessa forma, né? No ano de tal, do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, parece-me que até andaram proibindo aí imagem de Cristo
salas de audiência e tal, né, para não caracterizar que tem que ser cristão, né? Mas eu imagino, né, Elias, que as denominações, na sua maioria, por seguirem a tradição, eu já falei para vocês aqui que os cultos, de uma maneira geral, né, seguem todas as características da missa, né? Já falei isso aqui. Os cultos só não levam o nome de missa, que missa segundo o Catecismo Católico Apostólico Romano, a missa é o sacrifício renovado de Cristo. E os nossos cultos seguem todo o roteiro de uma missa, só levam o nome de culto. E talvez por isso, para reunião, para, sei lá, né, as pessoas fazem até amigo secreto nas igrejas, né? Não é? Então, para você saber e deixar isso bem claro, a data exata nós não sabemos, né? O dia, muito menos. E o mês, muito provavelmente, agosto, setembro ou outubro. Que você tenha esta verdade no seu coração, incontestavelmente bíblica, né? E que você não se envolva com coisas, né, que não são verdadeiras. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, nós agradecemos esse tempo que o Senhor nos deu aqui para falarmos um pouco mais do nosso Senhor, aprendermos um pouco mais e não nos envolvermos com mentira, com coisas erradas, não praticarmos aquilo que não foi dito para a igreja praticar. Jesus, em momento algum, falou que deveria se comemorar o nascimento dele. Jesus, a primeira ordenança que Jesus nos deixou é o batismo, e a segunda ordenança de Jesus é a ceia, né? Então não há momento nenhum da Bíblia que era para comemorar o nascimento. Então, que a gente tenha isso em mente e que a gente não se envolva com coisas erradas. Continua, Senhor, falando conosco, nos sustentando e nos livrando da mentira. Esta é a minha oração no nome do Cristo Jesus. Amém.